Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto do Eleven, vereador Rafael Pascucci, vereador Marcão da Academia, vereador Zé Luiz, vereador Renato Santiago, vereador Milton Vieira Filho, vereador Lino Bispo, vereador Dr. Elton, vereador Robertinho da Padaria e vereador Fabião Zagueiro. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos, senhor presidente. Processo número 8982/2021, projeto de lei número 432/2021, processo número 1284/2021, projeto de lei 614/2021, repetindo então o segundo adiamento, processo número 12864/2021, projeto de lei número 614/2021. Também por uma sessão, o processo número 13294/2021, projeto de lei número 642/2021. Também por uma sessão, o processo número 542/2022, projeto de lei número 3/2022. Também por uma sessão ainda, senhor presidente, o processo número 558/2022, projeto de lei número 4/2022, processo número 1592/2022, projeto de lei número 34/2022, também por uma sessão do processo número 1593/2022, projeto de lei número 35/2022. Solicito a inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número 3786/2022, projeto de lei número 103/2022, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio e vereador Renato Santiago,
Do processo número 3790/2022, projeto de lei número 104/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Do processo número 3823/2022, projeto de lei número 105/2022, de autoria do Poder Executivo. Do processo número 3824/2022, projeto de lei número 106/2022, de autoria também do Poder Executivo. E por último, senhor presidente, o processo número 3825/2022, projeto de lei complementar número 6, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o pedido verbal do vereador. Conselho de ordem, vereador. Presidente, eu José peço Cláudio. que a votação do requerimento de adiamento da proposição elencada sob o número 7 da pauta presente, sessão ordinária desta data, processo número 1592/2022, projeto de lei número 3422, seja feito em separado dos pedidos que serão votados em bloco. Solicitamos aos vereadores que o referido adiamento do processo 1592/2022 seja rejeitado, permitindo, por isso, a sua votação nesse plenário. Eu peço a votação do meu projeto, que é de extrema importância para as mulheres com câncer dessa cidade e servidoras públicas.
Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Dr. José Cráudio. Presidente Robertinho, conversei com a minha liderança do PSDB, com a minha liderança, e eu dei uma olhada no meu projeto, fazer algumas melhorias jurídicas no projeto. É um projeto importante para tratamento de câncer nessa cidade, mas existem algumas melhorias a ser feitas. Então, eu mesmo peço adiamento do meu projeto 1592/2022. Tá bom? Obrigado. Tá. Portanto, então, prossegue, então, o pedido em votação em bloco do vereador, como foi pedido do José Luiz. Então, em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, ou os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao Marcão, vereador, por favor, que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designações de comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 3327/2022, documentos diversos, número 227/2022. A autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminho o ofício número 148/2022, UR3, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, exercício 2015. Comissão Conjunta, Justiça e Economia. O rito é prioritário. Término do prazo para parecer único, 30/5/2022. Processo número 3617/2022, projeto de lei número 95/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 4 do loteamento Capuava 1, de Aurora Menezes Gomes da Silva. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 12/5/2022. Processo número 3618/2022, projeto de lei número 96/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 3, o loteamento Capuava 1, de Nilson Gomes da Silva. Comissão Justiça, o rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 12/5/2022. Processo número 3629/2022, projeto de lei número 97/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a instituir a contratação de jovem aprendiz nas empresas que prestem serviços de terceirização à Prefeitura Municipal e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 12/5/2022. Processo número 3638/2022, projeto de decreto legislativo número 15/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Concede o título de cidadão joseense ao pastor Carlos César. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 12/5/2022. Processo número 3747/2022, projeto de lei número 98/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos a implementar, nos termos da legislação de trânsito e naquilo que lhe compete, vagas de embarque e desembarque aos motoristas de aplicativo de transporte individual e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 12/5/2022. Processo número 3757/2022, projeto de lei número 99/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro.
Autoriza o Poder Público Municipal a criar o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é ordinário. Termo do prazo para emendas: 12/5/2022. Processo número 3771/2022, projeto de lei número 101/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instalar temporizador em equipamentos de sinalização semafórica no âmbito do município de São José dos Campos e outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 12/5/2022. Processo número 3783/2022, projeto de lei número 102/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de aproveitamento de madeiras de podas de árvores no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Meio Ambiente. O rito é ordinário. Termo do prazo para emendas: 12/5/2022. Processo número 3786/2022, projeto de lei número 103/2022, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio e Renato Santiago. Institui a Semana Municipal do Brincar no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. O rito é ordinário. Termo do prazo para emendas: 12/5/2022. Processo número 3790/2022, projeto de lei número 104/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a fornecer gratuitamente uniforme a cada aluno matriculado na rede municipal de ensino fundamental para competir nos Jogos Escolares e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário. Termo do prazo para emendas: 12/5/2022. Processo número 3823/2022, projeto de lei número 105/2022, de autoria do Poder Executivo. Cria e institui o programa Agente Cidadão na Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundas. Comissões: Justiça, Educação e Promoção Social. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas: 5/5/2022. Processo número 3824/2022, projeto de lei número 106/2022, de autoria do Poder Executivo. Institui e cria o programa Primeira Chance na Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundas. Comissões: Justiça, Educação e Promoção Social. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas: 5/5/2022. Processo número 3825/2022, projeto de lei complementar número 6/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera o artigo 62 da Lei Complementar número 623, de 9 de outubro de 2019, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos, aprovado e instituído pela Lei Complementar 612, de 3 de novembro de 2018. 30 de novembro de 2018. Comissões: Justiça e Planejamento Urbano. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas: 5/5/2022. Senhor presidente, esses são os processos da leitura do dia de hoje.
Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 2291/2022, projeto de lei 54/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleve, ao processo 2822/2022, projeto de lei 64/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao processo número 2824/2022, projeto de lei 66/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação está aprovada por unanimidade. Tem mais? Peço ao vereador Marcão que faça a leitura das emendas para a ciência dos vereadores. Tá. Emenda número 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 2291/2022, projeto de lei número 54/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina Rua 5, localizada no loteamento Santa Lúcia 1A, de Rua Otávio Valotto. Comissão Justiça, o rito é ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleve, ao processo número 2822/2022, projeto de lei número 64/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 64/2022. Comissão Justiça, o rito é ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao processo número 2824/2022. Projeto de lei número 66/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 66/2022. Comissão Justiça, o rito é ordinário. Senhor presidente. Em discussão, o processo número 11.604/2021, número 553/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vai falar, Marcão? Em votação, o processo. O vereador favorável permanece em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Qual que é, Roger? Número 9. Em discussão, o processo número 1685/2022, projeto de lei 42/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 2945/2022, projeto de lei, decreto legislativo, número 10/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia.
Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. E tem alguém que faleceu para falar? Até agora não, mas não vai encerrar. O Zé Cláudio está inscrito para falar nos 25. Então agora já é hora de passar. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, para pedir 1 minuto de silêncio, senhora Maria Aparecida Faria dos Santos, a dona Cida, viúva do senhor Jaci, mãe de 3 filhos, né, que morava com sua filha e seu neto, e filha do seu Chico e da dona Nair, já falecidos ali da Vila Rossi. A Maria Aparecida, a Cida, né, era prima da minha mãe ali, também criada ali na região da Vila Rossi, e infelizmente aí aos 80 anos faleceu. Então pedi 1 minuto de silêncio aí em homenagem a ela. Agora, então, vamos passar para o grande expediente. E, escrito para falar o vereador Dr. José Cláudio, com tempo regimental, então, de 25 minutos. Obrigado, presidente. Eu não vou gastar 25 minutos, não. Quem eu vou falar não merece 25 minutos. Bom, eu vim falar aqui hoje para os meus amigos vereadores, principalmente para os novos vereadores, meus amigos, que eu tenho um respeito enorme, que vem fazendo um trabalho muito legal aqui na cidade e que eu tenho uma admiração por vocês. Eu não sou mais da base do prefeito, não sou mais da base do governo. Me declaro agora como um vereador independente. Eu não estou aqui contra ninguém. Eu não quero fazer mal para ninguém e nem prejudicar ninguém. Esse governo do senhor Felício, e agora assumido pelo senhor Anderson, tem coisas boas aqui na cidade. A Via Cambuí, o Hospital Retaguarda, o trabalho na pandemia foi um trabalho exemplar, do qual nós participamos, todos os vereadores participaram. Existem coisas boas, mas que faltam terminar. A licitação do transporte, do aeroporto, a linha verde, que está bem cara, e mais cara até do que foi previsto. A organização das contas da cidade. Porém, essas coisas boas não dão direito ao prefeito atual de não ouvir as pessoas, de não conversar com as pessoas e de se achar o dono da cidade. Ele não é o dono da cidade. Existe um prefeito que não tem vice, que na ausência dele é o nosso presidente, e existem 21 vereadores que participam dessa administração. Não dá o direito para ele de mandar o assessor dele expulsar vereadores do grupo de WhatsApp, conforme ele expulsou a Dulce, o Walter, o Juninho e o Elton. Eu saí antes dele me expulsar, não dei esse gostinho. Também não dá o direito para o prefeito e dos secretários, das secretarias, não atender mais pedido meu, da Dulce, do Walter, do Juninho e do Elton. Orientação do 7º andar às secretarias para não atender mais o vereador Zé Cláudio, o vereador Walter, logo no começo desse projeto. Isso é governo, isso é gestão, isso é administrar uma cidade, isso é revanchismo, é ódio. É ódio que se prega e que se passa para vocês. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu quero só fazer meu trabalho de vereador, e o que estão tendo comigo é ódio. Orientar a secretaria a não trabalhar para um vereador, eu não trabalho para mim. Se eu vou pedir para podar uma árvore, para arrumar uma rua, para fazer o bem para um bairro, é para o município, é para o morador, não é para mim. Mas eu não vou parar de fazer. O Tomás, o Dario, que trabalham comigo, vão continuar a fazer os ofícios, as indicações aqui nessa Câmara, vai chegar no 7º andar, e se ele negar, eu vou mostrar para a cidade, para a imprensa, que eu estou sendo tolhido do meu trabalho. Isso é covardia. Outra coisa, senhor prefeito, se o senhor deve, e falar que o senhor parcelar uma dívida em 240 vezes a pagar,
o seu economista é muito ruim. Pegar uma dívida, o vereador Tomás colocou muito bem, se é homem, paga em 3 anos, pagar em 20 anos, passar essa dívida para o próximo prefeito, que com certeza não vai ser ele, passar para o próximo, daqui a 20 anos, e os juros em cima disso. Então, ou o senhor é muito ruim de economia, ou o seu economista é péssimo. Isto de parcelar não é ilegal, porque vai passar nessa casa, mas é imoral parcelar uma dívida em 240 vezes. Eu, pessoa física, não divido dívida em 240 vezes. Num vídeo do Pânico, na Jovem Pan, o ex-prefeito declarou que tinha 550 milhões em caixa e que tinha o dinheiro para pagar a dívida com o Instituto. Mas ele achou que o município, que os cidadãos de São José dos Campos achavam melhor não pagar e investir em obras. Tem algum plebiscito que mostre isso? Que essa é a vontade do povo de São José dos Campos, de ser devedor? Isso é mentira. Não tem. Não prova que a cidade de São José dos Campos não quer pagar e fazer um parcelamento em 240 vezes. Então, todos nós estamos sendo desenganados. Se tem 550 milhões em caixa, paga à vista. E os juros que vai economizar, investe em obras. Se quiser gestão, eu vou lá ensinar para o senhor. Não tem nenhum estudo que mostre o impacto dessa dívida e o tamanho que vai virar essa dívida, os juros. Ser contra, sou contra esse projeto, continuo contra, morro contra esse projeto, porque esse projeto pune o servidor, que na verdade, esse dinheiro que vai ser economizado com o trabalho de vocês vai ser para pagar a linha verde, que não conseguiram pagar. Um dos secretários, que eu não vou falar o nome, por respeito a ele, falou que o servidor de São José dos Campos, ele ia ter que contribuir com mais 5 anos só da vida dele. Eu falei, você está de sacanagem, porque não é você que vai trabalhar mais 5 anos. Então, a previsão desse projeto, para quem votar nesse projeto, é que vocês trabalhem mais 5 anos, em média. Para quem aposentar com 4 meses, vai levar mais 3, 4 anos para aposentar. E ainda, pasmem, pode vir aumento da alíquota. Hoje, nós temos na ativa, tive com uma servidora hoje, 7.219 servidores. Me posiciono contra, sou um vereador independente, não tenho raiva de ninguém, não uso pó de arroz na minha cara, mas eu vou representar vocês até o fim, a cidade de São José dos Campos. Porque valorizar o servidor público é garantir que a população tenha acesso aos seus direitos. A atividade dos servidores está diretamente ligada ao bem-estar da sociedade, pois são pagos pelo cidadão, e somente ao cidadão vocês devem servir, não é ao prefeito. Ser funcionário público é mais do que ocupar um cargo, é assegurar aos brasileiros os seus direitos, especialmente os mais desassistidos. Por isso, valorizar o servidor com melhores condições de trabalho, senhor prefeito Anderson, e salários dignos é garantir uma sociedade melhor para todos os brasileiros e para todos os joseenses. Podemos perder na quinta-feira que vem, mas nós vamos continuar nessa luta. Fiquem com Deus. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Parabéns, doutor Cláudio. Eu queria pedir um minuto de silêncio aqui para o pastor Oscar Alves de Souza, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, lá do Galo Branco, que faleceu dia 26, tinha 68 anos, deixou sua esposa, minha nossa querida Raquel, 3 filhos e 6 netos. Ao longo de sua trajetória, que só foi de amor e serviço ao próximo, o pastor Oscar deixa marcada uma verdadeira lição de fé e esperança. Queria deixar aqui meus pesos para a família do pastor Oscar, que fez um grande trabalho lá dentro do Galo Branco, não só religioso, mas também
de solidariedade com a população mais carente. E também queria pedir aqui, fazer um aviso, que nós vamos ter, dia 3 agora, uma reunião do Parlamento Regional Metropolitano do Vale do Paraíba, para a gente levar, todos os vereadores levarem suas reivindicações de saúde, educação, infraestrutura, segurança e esporte, entre outras. Eu sou a presidente da Comissão da Saúde, então pediria para todos os vereadores que, se tiver alguma demanda aqui, que tragam para mim, que eu vou encaminhar, ou que vocês também estão convidados para participar desse parlamento, vai ser na Câmara, a partir das 9 horas. E se não puderem ir, se tiver trazer alguma demanda, principalmente da saúde, que traga para mim, que nós vamos encaminhar para o nosso governador Rodrigo Garcia, para que ele faça o que puder fazer agora, nesse final de gestão, mas também que possa ser encaminhado para o seu plano de governo, porque ele já está levando muito a sério, está com plano de governo, fazendo plano de governo, indo em todas as regiões do Estado, para fazer uma coisa sólida, não é blá blá de política, não. Qual que é isso aí, Dulce? Qual que é, Dulce? Demanda da saúde. Qual que é isso aí? Dia 3? Com a palavra, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador José Cláudio pela sua fala, avisar a todos os servidores, está aqui lotado. Nosso prazo de emenda ao projeto foi até agora às 18 horas. Nós apresentamos, vereadora Dulce Rita, vários vereadores aqui apresentaram emendas ao projeto. E é importante ressaltar que na próxima semana poderemos votar o projeto, que é o PELON número 3, que era 3, ele retirou, acho que é 5 agora. Está com PLC 5, tem 40 emendas. É muito importante porque foi divulgado pela imprensa a retirada para melhorar. Na realidade, foi retirada para fazer a manobra e passar, como vocês assistiram, o PELON. Então, nós estamos fazendo, tem 40 emendas ao projeto. Então, volta aqui toda a discussão, Daniel, das emendas, dos prazos e tudo mais, porque o projeto praticamente não mudou nada, só retirou e reapresentou. Então, é importante o acompanhamento da categoria, porque essa questão é muito importante. Jéssica, sei hoje que os funcionários da saúde se mobilizaram contra a terceirização. Parabéns a todos os trabalhadores da saúde que estão aqui nesta luta. Tem o nosso apoio da bancada meu, da Juliana, e quero convidá-las a todos para voltar o debate dos itens, que é esse, que tem 40 emendas, e é importante a mobilização. Falou aqui o nosso vereador, mas é importante saber que nessa casa tem muitos vereadores também, Zé Cláudio, que foram eleitos com o voto do servidor. E se vai aposentar ou trabalhar mais 8 a 10 anos, é no voto que eles fizeram. Não, teve uma assembleia que eu relatei isso, porque se tivessem votado no PT, nós teríamos 4, 5 vereadores. Não, votaram nos vereadores que estão aqui hoje. Parabéns pela sua fala, e nós esperamos que na próxima quinta-feira, aqueles que votaram nos vereadores que estão aqui representados cobrem deles, porque vocês elegeram. Então, vocês cobrem deles o voto e a coerência, né, no processo todo, que é muito importante. Então, tem 40 emendas, a informação da vereadora Dulce Rita. Conclua, acompanhem vereadora. as emendas e façam aí abaixo-assinado, lute aí para que a gente não precise pagar, como disse o Zé Cláudio, as obras com o dinheiro do servidor. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar. Na terça-feira passada, nós votamos aqui os requerimentos e moções, e foi votado duas moções junto, não é? O líder acabou não destacando, não é? E eu quero dizer que essas duas moções, uma fazendo referência ao presidente Bolsonaro por ter
concedido o indulto ao Daniel. E a outra ao juiz que votou contra, né, a totalidade do STF com relação à decisão deles. Inclusive, o questionamento que eu faço é o seguinte: quem de fato errou mais? De repente, o Bolsonaro, que concedeu um indulto ao Daniel, que falou algumas coisas que, segundo o juiz, não devia ter falado, ou o ministro Fachin, que tirou um presidiário da cadeia, que tirou um preso condenado, né, e, por uma canetada, ele tirou o condenado da cadeia. Quem fez mais mal ao país? O Bolsonaro, que deu um indulto, ou o Fachin, que tirou um preso da cadeia para ser candidato? Então, senhor presidente, nós vamos ver, Amélia, lá no final, dia 2, né, a pesquisa não vota, né? A pesquisa ela ilude as pessoas. Então, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai continuar à frente do Brasil para realmente deixar o Brasil como o povo de São José, o povo de São Paulo, o povo brasileiro precisa. Mas aqui fica a minha correção de dizer, a moção foi junto, não foi destacada, por isso eu quero aqui deixar registrado que o meu voto aquele dia, por ter sido no global das votações, ele não tem o consentimento, porque eu sou contra essas duas moções. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu não sei se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, mas eu aqui nesse momento queria deixar um minuto de silêncio para a menina de 12 anos da tribo Yanomami, que foi estuprada e morta lá no Amazonas pelos garimpeiros, que agora estão deitando e rodando com o aval desse governo dentro do Amazonas. Então, meu minuto de silêncio para essa garota. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Eu vou reforçar para a semana que vem, mas eu quero deixar registrado a comunicação interna que, logo depois da votação de quinta-feira passada, foi mandada para as UBSs, para as escolas. Olha só, eu quero ler aqui o absurdo da comunicação interna que foi mandada pela Prefeitura. A Prefeitura de São José dos Campos informa a alteração na lei orgânica que estabelece a idade mínima para a aposentadoria voluntária dos servidores municipais, aprovada em primeiro turno nesse dia 19, pela Câmara Municipal. Será válida apenas para novos servidores que ainda irão ingressar no serviço público municipal após a sanção da legislação, sem afetar os servidores atuais. Isso é uma mentira. Isso é uma canalice. É uma canalice. Mandar logo em seguida da votação uma comunicação interna que é mentirosa, porque nós vamos votar aqui, votou, e não tem em relação a servidores atuais e servidores que irão ingressar. Em nenhum momento foi falado isso. E aí eu quero ver, quinta-feira que vem nós vamos votar PLC, que vai afetar exatamente os servidores nativos, servidores que já estão trabalhando, e vai sim mudar a idade desses servidores. Então, eu quis falar e vou repetir semana que vem, porque os vereadores que votaram na mudança do PELON, que votaram a favor do PELON, isso foi mandado pela Prefeitura para todas as UBS, para todas as escolas, que não vão afetar, que não vai afetar os servidores nativos, que não vai afetar os servidores atuais, só os que irão ingressar. Está bem claro. Está bem claro. Gente, e votaram nisso. Então estão dando um aval para uma mentira, dando um aval para uma votação mentirosa. Então quem votou a favor está assinando embaixo, que eu concordo, e está mentindo para os servidores também. Então, eu quero deixar claro, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas logo em seguida, no dia seguinte, foi mandado isso para todas as UBSs e escolas. Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Tomás Henrique, a vereadora Dulce Rita e, novamente, a vereadora Dulce Rita. Pelo passamento da senhora Maria Aparecida Faria dos Santos, pastor Oscar Alves de Souza e a garota Yanomami, de 12 anos, estrupada, então, lá em Roraima.
Nada mais havendo tratar, está encerrada a presente sessão.